Quero perguntar a todos que passem nessa noite. Graças a Deus por mais esta oportunidade. Eu gostaria de ler juntamente com os irmãos no livro de Juízes. Ontem eu cheguei a comentar alguma coisa a respeito. Juízes capítulo 6. Versículo 15 ao 21. Livro de Juízes, capítulo 6, versículo 15 ao de número 21. Como de costume, eu vou estar lendo para os irmãos o seguinte. O 15 diz assim: E ele me disse: Ai, Senhor, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. E o Senhor me disse: Porquanto eu esteja contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E ele me disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui te não tragais até que eu venha a ti, e traga o meu presente, e o ponha perante ti, e diz: Eu esperarei até que voltes. E entrou Gedeão, e preparou um cabrito, e pôs asmos de um éfa de farinha. A carne pôs num alçapate, e o caldo pôs numa panela, e trouxe-o até debaixo do carvalho, e lhe o apresentou. Porém, o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolados, e põe-o sobre esta penha, e verte o caldo, e assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então sobre o fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Amém? Os irmãos podem se assentar. Esta é uma passagem maravilhosa com toda a Bíblia para a nossa vida. É muito bom nós compreendermos a oportunidade que nós temos todos os dias. Hoje nós tivemos, pela graça do Senhor, a oportunidade de vencer mais um dia, a oportunidade de estar aqui na casa dele para louvar o nome dele. Precisamos agradecê-lo pela força que ele tem nos dado todos os dias e por nós ainda estarmos aqui. Sabemos que pela nossa capacidade e pela nossa força nós não estaríamos aqui, mas a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor tem nos ajudado. Esta passagem, ela tenta enfatizar nas nossas vidas, trazer para o nosso coração que Deus fala com o homem, que Deus fala ao coração do homem. E nesta passagem temos alguma certeza que o Senhor nos dá. E a primeira certeza é essa, que Deus fala conosco. A melhor coisa que nós podemos ter nesta vida é a companhia de Deus conosco. A melhor coisa que existe nesta vida é a companhia de Deus conosco. Porque mesmo que as coisas estejam indo mal ou indo bem, estejam favoráveis ou não favoráveis, ela nos consola, ela nos orienta, ela nos fortalece. Ela nos fortalece. E é maravilhoso porque Deus ele não se restringe à classe, à categoria, mas àqueles que querem buscar. Toda pessoa que busca Deus com um coração sincero ou encontrará. Toda pessoa que clama a Deus com um coração sincero vai achar graça diante dos olhos dele. E hoje nós temos novamente este acesso de falar com o Senhor. Se Deus é tão grande para a nossa vida, qual é o tamanho do desejo nosso de falar com Ele? Qual é o tamanho do desejo nosso de termos um relacionamento com Ele?
vai esquecendo de Deus ao decorrer do dia. Essa passagem vai nos mostrar que a presença de Deus é a nossa garantia. A presença de Deus conosco é a nossa garantia. Nesta passagem, Israel, ele passou por 40 anos em tranquilidade. Depois do acontecimento de Débora, nós vemos que Deus concedeu ao povo 40 anos de paz. Só que durante esses 40 anos, o povo começou a fazer o que desagradava ao Senhor. O povo começou a fazer aquilo que parecia certo aos seus corações, mas que Deus reprovava. Deus abençoou e eles foram adorar outro Deus. Deus abençoou e eles foram engrandecer outro Deus. E depois desses 40 anos, Deus então, ele levanta o inimigo contra Israel. Lá no versículo 1 já vai falar: o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. O primeiro ponto que eu quero trazer nessa noite, que o povo, ele tomou uma decisão, eles tomaram uma decisão por causa dos midianitas. No versículo 2: e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Quando veio a dificuldade, por causa dos inimigos dos midianitas, eles tomaram uma decisão. Mas a decisão que eles tomaram foi em cima dos midianitas. Eles olharam para o problema e tomaram a decisão de acordo com o seu problema. E qual a decisão que eles tomaram? Eles se esconderam. Se esconderam. Esta é uma decisão que não podemos tomar. Uma decisão que nós olhamos para o problema. A decisão que nós tomamos tem que ser olhando para o Senhor, da perspectiva do Senhor. Foi até comentado esses dias aqui, se eu não me engano, na escola dominical, sobre aqueles 12 espias. 10 olhou para o problema e 2 olhou para o Senhor. Há uma diferença em tomarmos uma decisão olhando para o problema e tomarmos uma decisão olhando para a palavra do Senhor. Há uma diferença. Qual é a diferença? Que quando nós olhamos para o Senhor, confiamos que Ele pode fazer até o impossível aos nossos olhos para nos ajudar. Mas quando olhamos para o problema, nós olhamos para a nossa mão e vemos quais armas nós temos para lutar. E nós sabemos que as armas humanas não servem para nada. Para nada. Quando é fora da presença de Deus, ela não pode nos salvar. Maldito é o homem que confia no seu próprio braço, que confia na força dos seus cavalos, na força dos seus carros. Precisamos confiar no Senhor. Não podemos tomar decisão em cima dos problemas, olhando para os problemas. Eles podem estar conosco, mas é olhando para o Senhor que nós tomamos a decisão para a nossa vida. E qual que era a intenção do inimigo? Versículo 4 e 5. A intenção era arrancar o mantimento. A intenção não era destruir. A intenção não era acabar com eles. A intenção não era exterminar o povo, mas eles queriam colocar o povo em desprezo. Eles queriam colocar o povo em desonra. É a mesma coisa que aconteceu na época de Neemias. É a mesma coisa. Quando Neemias está construindo o muro, e os inimigos, Sanballat, Tobias e Gesem e aos outros, eles vêm para que eles não construíssem o muro. O inimigo, quando ele vem contra a nossa vida, a maior intenção dele é nos estagnar. A maior intenção do inimigo é fazer
satisfaça, nós vamos ter que partir para o evangelho idólatra, para o evangelho anátema, para o evangelho maldito. Mas se formos ficar com a palavra de Deus, vamos ver que teremos que padecer muito, mas muito mesmo. Então nós vemos aqui que a intenção não era destruir, mas arrancar o mantimento. Eles plantavam quando estavam perto de colher, vinha o inimigo e destruía tudo. E o que aconteceu no versículo 6? Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Enquanto a presença de Deus prospera a nossa vida, a presença dos midianitas destrói a nossa vida, destrói a nossa alegria, destrói a nossa esperança, destrói tudo que nós temos. Por isso que não podemos deixar o inimigo entrar na nossa casa, não podemos deixar o inimigo trabalhar conosco no nosso serviço, mas precisamos fazer tudo com a presença do Senhor conosco, dentro de nós. Então precisamos clamar cada vez mais para que Deus esteja conosco, para que o nosso coração sinta fome. Não vai se alimentar aquele que não tem fome, não vai saciar a sua sede se não houver sede. Então as coisas de Deus para a nossa vida é de acordo com a nossa necessidade, é o quanto nós precisamos dele. Então nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele derrame em nosso coração mais desejo pela palavra dele, mais desejo pela oração, mais desejo pela obra do Senhor, para agradarmos o nome de Deus. E lá no versículo 7, para corrermos aqui, Israel tomou uma nova decisão, também por causa dos midianitas, mas agora a decisão não foi olhando para o problema, foi olhando para o Senhor. E aí que está a diferença. Quando eles tomaram a decisão, olhando para o Senhor, eles clamaram ao Senhor. E quando eles clamaram ao Senhor, Deus interveio na história. Tem pessoas que ficam muito tempo em seus problemas, porque não clamam ao Senhor, porque não clamam. Mas se clamarmos ao Senhor de coração inteiro, Ele vai entrar e intervir na nossa história. Eu costumo dizer que é como quando Pedro está afundando. No momento que ele disse: Senhor, me socorre, Jesus estendeu as mãos. Ele só está esperando nós dizermos que precisamos dele, que dependemos dele. Corremos de um lado para o outro, fazemos isso, fazemos aquilo, nada dá certo, eu quero que dá certo, não dá certo. Aí chega um momento: Deus, se o Senhor não fizer, eu sei que não vai dar certo. Aí o Senhor vem, estende as mãos e nos arranca do lugar mais profundo que nós possamos estar. Então tudo depende. Se nós entendemos que precisamos dele, o Senhor quer que nós reconheçamos que nós precisamos dele. E no versículo 10 ele diz: eu sou o Senhor. Os midianitas podem ser muitos, mas o Senhor sou eu. O dono de todas as coisas sou eu. Quem vence as batalhas que vocês não podem sou eu. Sou eu. O que ele está mostrando para o povo? Vocês estão clamando a mim, mas e os 7 anos que vocês ficaram adorando a deuses estranhos? O que Deus está fazendo com o povo é dizendo: vocês precisam confiar em mim por toda a sua vida, por toda a vida. Confiar em Deus deve ser por toda a vida. E nesta história aparece Gideão, que nós conhecemos muito bem, que o anjo chama ele de guerreiro poderoso ou varão valoroso. Gideão aparece de uma forma improvável. Cheguei a comentar ontem. Ele era da família mais pobre e se considerava o mais pequeno da sua família. Então, para Gideão, com a condição que Gideão tinha, ele era o último da fila, o último. Mas o Senhor não olha para a condição que nós temos, não olha, mas sim para a nossa fidelidade. O que o Senhor olha é para a fidelidade do homem. Eu cheguei a comentar aqui no estudo de terça sobre os talentos. Eles foram recompensados pela sua fidelidade. Então precisamos ter fidelidade ao Senhor, para que assim Ele possa usar a nossa vida de acordo com a sua vontade. Então aqui o anjo ele veio, ele se assentou debaixo de um carvalho, ele apareceu a Gideão e disse a Gideão: o Senhor é
está as suas maravilhas? Os meus pais me contaram tantas coisas que o Senhor fez. Os meus pais me contaram que o Senhor livrou eles do Egito, que o Senhor enviou 10 pragas, que o Senhor destruiu os egípcios. Eles me contaram que o Senhor abriu o mar vermelho, me contaram que o Senhor cuidou deles por 40 anos, me contaram que o Senhor prosperou o caminho deles, me contaram que o Senhor nos deu esta terra que nós estamos. Mas e na minha vez? Eu não vi as suas maravilhas, e o Senhor nos abandonou porque nós estamos sofrendo. Então a primeira coisa que ele fala ao anjo do Senhor: Senhor, se o Senhor está conosco, por que a minha vida está tão difícil assim? Por que a situação do povo está tão complicada assim? E o anjo do Senhor não traz resposta nenhuma para ele, só diz para ele o seguinte: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel. Eu não sei como está o teu clamor ao Senhor esta noite. Pode estar como o deste homem: Senhor, se o Senhor está comigo, por que eu não vejo o teu poder? Se o Senhor está comigo, por que eu não vejo o Senhor manifestar na minha vida, na minha família? Se o Senhor está comigo, por que essa situação não me deixa? A resposta do Senhor é a seguinte: primeiro, Ele olha diretamente para você e diz: continue caminhando nesta tua força e nesta tua fidelidade. Uma coisa que agrada a Deus é quando tudo está difícil, mas a pessoa decide ser fiel. Decide ser fiel. Isso agrada a Deus. Se você olhar para os homens que agradaram a Deus, foi por causa da sua fidelidade. Por causa da sua fidelidade. Então não desista por não ver as coisas, por não enxergar as coisas, porque Deus, uma garantia que Ele nos deu é que Ele já está trabalhando em nossas vidas. A partir do momento que nós entregamos as nossas vidas nas mãos dele, Ele cuida de nós, Ele cuida dos nossos projetos, dos nossos sonhos. Precisamos sim correr atrás de tudo aquilo que nós queremos, mas sempre colocando o Senhor à frente, sempre agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele já concedeu para as nossas vidas. Então nessa batalha não estamos sozinhos. 7 anos foi um período
quem livrarei Israel? Lá no versículo 15, que nós lemos, com quem livrarei Israel? E o Senhor vai responder a ele, com a minha presença. Como eu vou vencer? Com a presença de Deus. Como você vai vencer? Com a presença de Deus. Se Deus disse, eu serei com você, nós podemos pular até dentro do fogo. Se for a vontade de Deus, se Deus falou, Ele vai cumprir com a sua palavra. Vai cumprir com a sua palavra. Então Gideão está perguntando ao Senhor, o que me garante que eu vou vencer? Então o Senhor disse, eu vou com você. Eu estou te enviando, mas eu também vou com você. E Gideão, ele vai pedir um sinal. Ele vai pedir um sinal. Estávamos aqui ontem comentando. E qual que era a intenção desse sinal que ele estava pedindo? Saber se era o Senhor que estava falando com ele. Ele tinha dúvida ainda. Será que é o Senhor Deus que está falando comigo ou é coisa da minha cabeça? Imaginação, por eu estar trabalhando muito tempo. Então ele pede um sinal. E o que ele pede ao Senhor? Que esperasse pela sua oferta, até que ele trouxesse e apresentasse diante de Deus, lá no versículo 18. E no versículo 19 vai dizer o seguinte: e entrou Gideão. Se você ler lá no começo do 19, diz o seguinte: e entrou Gideão. O que isso nos mostra? Que Gideão, ele voltou para a sua casa. Para a sua casa. Fazendo o quê? Preparar a oferta. Ele voltou para casa para preparar a sua oferta. Qual é o lugar que nós preparamos a oferta? É em casa. É na nossa casa. Eu estava até comentando esses dias que não tem como eu acreditar que vai honrar a Deus uma pessoa que 6h50 está na frente de uma televisão. Não faz sentido isso. Na minha cabeça não faz sentido. É errado? Não é errado. Não é errado. Mas quando nós estamos nos alimentando com as coisas desta terra, nós vamos nos desligando com Deus. Aí nós chegamos no culto, os primeiros louvores já são perdidos, a leitura introdutória já é perdida, e a pessoa vai se conectar 1h30 depois para purificar a mente de tudo aquilo que absorveu antes do culto. Então a preparação da nossa oferta ao Senhor deve ser feita na nossa casa, antes de chegar a este lugar, antes de se chegar à casa de Deus. Precisamos já preparar a nossa oferta. Quando nós olhamos para as igrejas do século passado, vamos colocar em 3 décadas atrás, 2 décadas atrás, eram fervorosas, poderosas, eram, mas só que na casa dessas pessoas também tinha comunhão com Deus. O dia era corrido, o tempo era corrido, mas havia comunhão com o Senhor. E ao decorrer da Revolução Industrial que nós passamos, nós vemos que o mundo ficou cada vez mais longe de Deus. As pessoas ficam cada vez mais distantes de Deus. Então, tempo todos nós temos, mas há muitas alternativas que podem tomar o tempo de Deus na nossa vida. E Gideão nos ensina desta forma: oferta se prepara em casa. Nós podemos até fazer um teste. Tem uma vez que eu lembro que o Gilmar fez isso, um propósito, não chamo de teste, mas propósito, em que ele convocou a igreja para fazer um jejum. Com certeza muitas pessoas não fizeram, mas muitas fizeram também. E nós vimos o poder que há em uma consagração ao Senhor. Se nós tivermos isso para a nossa vida e sempre prepararmos a nossa oferta em nossa casa, com certeza nós teremos mais convicção do poder de Deus e que Ele está na nossa vida. E Gideão, ele preparou um cabrito, e aqui fala sobre efa é em torno de 20 e 30, alguns colocam até 40 quilos, mas trabalhando baixo aqui, 20 quilos. Podemos falar que Gideão fez em torno de 20 a 30 quilos de pães. 30 quilos de pães é bastante coisa. E o cabrito. E de onde que ele tirou isso? Do esforço dele.
Sabe aquela luta que você teve lá no passado? Vai surtir efeito na frente? A gente costuma falar sobre a lei da semeadura. A gente escolhe o que planta, mas não escolhe o que colhe. É exatamente isso. Então, o esforço que nós fizemos lá atrás para agradar a Deus vai surtir efeito sempre na frente. Sempre na frente. Então, o tempo que Gideão gastou lutando para defender o seu trigo, para defender as suas ovelhas, ele conseguiu oferta para Deus. Então, não tem como uma pessoa que desiste ofertar ao Senhor. Não tem como uma pessoa que para agradar a Deus, porque não vai ter oferta. Mas essa luta que você está tendo, faça com que ela vire uma oferta a Deus. E através da sua luta, vai haver na sua casa bastante farinha e bastante ovelha para Deus. Para o Senhor. Ah, tem um culto tal dia. Tem oferta em casa. Marcou culto tal dia. Tem oferta em casa. Não tem culto. Tem oferta em casa. Todos os dias. Aquele que agrada a Deus vai ter oferta em casa para adorar o nome de Deus. E a oferta que agrada a Deus não pode ser nem pequena nem grande. Tem que ser em sacrifício. Podemos falar que a oferta que agrada a Deus é a oferta grande, mas é aquele que não tem grande. Ou oferta pequena. Então o grande pode dar uma oferta pequena e isso agrada a Deus. O que agrada a Deus é a oferta de sacrifício e a oferta de coração voluntário, coração generoso. A oferta que Gideão está entregando aqui ao Senhor é uma oferta considerada por quê? Porque ele não pegou somente umas migalhas do que tinha, mas ele pegou muito do que tinha para entregar a Deus. E não estamos falando aqui, quando fala de oferta, de dinheiro, mas estamos falando do sacrifício que ele teve que fazer. Então ele entrega ao Senhor a oferta, ele entrega no cabrito e ele entrega entre 20 e 30 quilos de pães ao Senhor. Então nós só podemos ofertar a Deus o que parte da nossa fidelidade, do trabalho de nossas mãos, de quem luta. Então quem luta tem oferta a Deus. Quem não desiste tem oferta a Deus. O que Gideão estava fazendo? Ele estava protegendo o trigo. E o que ele entregou a Deus? O trigo. Ele estava protegendo o seu rebanho. O que ele entregou a Deus? Um cabrito do seu rebanho. Para ele era precioso o que ele estava cultivando. Mas, quando Deus já chegou a ele, ele nos mostra que mais precioso do que ele conquistou era a presença de Deus, era honrar a Deus. Aconteceu isso com Abraão. Deus deu um filho para Abraão, e Abraão nos mostra que agradar a Deus era mais importante, era mais valioso. Ele mostra que Deus estava acima de tudo. É isso que Deus ele quer das nossas vidas. Tem coisas que são valiosas para nós, mas que devem estar nas mãos de Deus, que devem estar nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor. Eu queria encerrar com essa pregação para a gente fazer a oração. Nós estamos gastando tempo com a nossa oferta? O que nós estamos entregando ao Senhor? Precisamos pensar bem nisso. Como que é a nossa oferta diante de Deus? Eu cheguei a comentar certo dia sobre aquela mulher que entra numa casa que não era permitida ela entrar, e ela ali unge os pés de Jesus com suas lágrimas, derrama sobre Jesus o bem mais precioso que ela tinha e quebra o seu vaso. Ela gastou tempo para fazer aquilo, uma oferta que demorou anos, e entregou nas mãos do Senhor. E a outra pergunta é: o que a nossa oferta está custando ao Senhor? O que está custando? Viver para Deus está custando o que de nós? Vai custar alguma coisa, porque não tem como nós agradarmos o mundo e agradarmos a Deus. Por que o evangelho das coisas fáceis não funciona? Tem até uma jovem que está aí cada dia mais famosa, que acabou indo
o cinto que segura as armas. Se nós afrouxarmos o cinto, todas as armas cairão no chão. Se nós afrouxarmos a verdade de Deus, não há arma que ficará em nossas mãos. Então este evangelho de agradar a todo mundo não funciona, porque se nós lermos lá em Hebreus capítulo 13, do versículo 11 em diante, vai dizer assim: porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e da comunicação. Nós não podemos esquecer dessas coisas em nossa vida, porque com tais sacrifício Deus se agrada. Por que o evangelho fácil não funciona? Aqui deixa bem claro isso. O que aconteceu com Jesus? Jesus ele sofreu dentro da cidade, mas depois ele foi levado para fora, como era costume fazer nos tempos antigos, nos tempos dos sacrifícios. Então o sacrifício foi feito dentro, mas ele foi levado para fora como desonra. E por que o evangelho fácil não funciona? Porque a Bíblia nos orienta: saiamos, pois, a ele fora do arraial. O que eles querem hoje? Pensar que Jesus está lá nas bodas, numa festa, e ficar com Jesus numa festa. Mas o cristão tem que acompanhar Jesus fora da cidade. O que é acompanhar Jesus fora da cidade? Todo mundo olhar para Jesus, está aí um pecador, está aí um anátema, está uma pessoa maldita andando sobre nós, está aí uma pessoa que não merece dignidade, não merece respeito, e Jesus está indo para ser crucificado. E o que a Bíblia diz? Se você quer seguir Jesus, é nessa condição. Todo mundo vai ter que falar de você o que falaram de Jesus, se for necessário. É renúncia. Não tem esse negócio de adorar a Deus dentro da cidade. Mas o que Deus exige de nós é fazermos o mesmo trajeto para sermos crucificados com Ele. Se não formos crucificados com Cristo, não somos cristãos. Temos título de cristão e temos também uma religião de cristão. Temos costumes de cristão, mas para ser cristão precisamos ser sacrificados com Ele. Então fiquemos com essa palavra em nosso coração. Se Deus falou, Ele é poderoso para cumprir. Nós precisamos estar sempre obedientes e desejar a presença de Deus em nossas vidas. Amém? Acenda a espiritualidade em nome de Jesus.